A cor não é a única decisão que você precisa tomar quando vai comprar uma tinta para sua casa. Existem tintas específicas para determinadas áreas ou superfícies. E se você não tiver um conhecimento básico sobre o assunto, pode acabar se confundindo na hora da compra. O meu nome é Amanda, eu sou designer de interiores. Te convido a se inscrever aqui no canal e hoje eu trouxe as tintas que eu considero básicas para que você consiga fazer a pintura completa da sua casa, tanto a área interna quanto externa. E eu já vou começar te apresentando os 3 acabamentos que você pode encontrar. O primeiro deles é o fosco. Ele é o mais utilizado. Ele não reflete a luz, então ele é ideal para disfarçar pequenas imperfeições na superfície. Lembrando que toda parede precisa receber uma preparação antes da pintura. Mas suponha que você tenha aí um reboco um pouquinho mais grosseiro, que não recebeu um acabamento em massa corrida. A tinta fosca, ela vai ajudar a suavizar isso. Ela também aceita muito bem retoques e costuma ter uma alta cobertura. Claro que dependendo da qualidade da tinta, mas em geral é uma tinta que precisa de menos demãos para que a pintura fique pronta. O segundo acabamento é o acetinado. Esse é meu preferido para ambientes internos. Ele tem um brilho leve, muito suave. Quando ele reflete a luz, a sensação que você tem é de uma seda. A parede ela fica com uma textura sedosa que dá até vontade de tocar. Mas a desvantagem é que para que você consiga esse efeito, a sua parede tem que estar livre de imperfeições. Então é ideal para aquelas paredes bem lisinhas que receberam acabamento em massa corrida. E ele também não aceita muito bem retoques. O terceiro acabamento é o semi-brilho. E como o próprio nome já diz, ele é brilhante, reflete bastante a luz. Então, para usar esse tipo de tinta, você precisa ter uma superfície mais que perfeita, porque ele vai ressaltar cada defeitinho. Eu também não indico ele para pintura de paredes em geral, porque o brilho pode torná-lo cansativo a longo prazo. E agora sim, apresentados os acabamentos, vamos para as tintas. A primeira que eu trouxe é a tinta PVA ou látex. Ela é uma tinta à base d'água, tem rápida secagem, acabamento fosco, é fácil de aplicar e também fácil de limpar caso hajam respingos. Ela é uma tinta destinada a ambientes internos, porque ela não tem resistência à umidade. Então, você pode pintar ela em todos os ambientes internos da sua casa, exceto banheiros e cozinha, por serem áreas úmidas. E quando eu falo de áreas úmidas e falo da cozinha, eu não estou falando só se você joga água ou não durante a faxina, mas o próprio vapor dos alimentos durante o cozimento pode manchar a sua parede, porque essa tinta realmente ela não é nada resistente à água. Uma dica que eu dou que funciona e pode gerar economia é comprar a tinta látex e aplicá-la somente no teto da sua casa, exceto do banheiro, porque é uma área livre de pessoas circulando, de atrito com móveis, e isso aumenta a durabilidade dessa tinta. E aí você vai poder investir um pouco mais na tinta do restante das paredes. A segunda tinta é a acrílica. Essa atualmente é a mais utilizada, tanto para pinturas de ambientes internos quanto externos, devido à sua resistência e durabilidade. Ela também é uma tinta à base d'água, assim como a PVA, porém ela tem uma maior resistência à umidade e ao desgaste. Por isso, ela pode sim ser aplicada nas paredes do seu banheiro e da sua cozinha. Quando eu digo banheiro, são todas as paredes, menos o interior do box. Já já a gente vai falar dele. A tinta acrílica é a tinta para casa toda. Ela tem rápida secagem, também é fácil de limpar e o melhor de tudo, você a encontra nos 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. Então você pode escolher aquele que mais te agrada ou que atende às suas necessidades. A única desvantagem da tinta acrílica é que ela tem um custo um pouco mais elevado que a PVA, mas a resistência e a durabilidade dela fazem com que a longo prazo ela seja sim o melhor custo-benefício. A terceira tinta é a tinta epóxi. Lembra que eu falei do interior do box? Pois é, ela é a tinta que pode ser aplicada nele. Ela é resistente, durável e impermeável. Ela cria uma barreira, uma película na superfície. Então você pode aplicá-la em cima de pedras, azulejos, metais e paredes de alvenaria em geral. Você consegue encontrar a tinta epóxi tanto à base d'água quanto à base de solvente. Lembrando que a base d'água ela é sempre um pouco mais suave e indicada principalmente para ambientes internos em que você não tenha muita ventilação.
Ela também demanda um tempo maior de secagem. Então, se a sua intenção é renovar azulejos, pastilhas, vidros, a tinta epóxi é a tinta ideal para isso. Você também consegue encontrá-la nos acabamentos fosco, acetinado e semi-brilho. A nossa quarta e última tinta é a esmalte sintético. Essa é a tinta que você vai utilizar nas suas madeiras e metais. Hoje em dia você consegue encontrá-la tanto à base d'água quanto solvente. Então eu indico para você utilizar a tinta esmalte à base d'água nas suas portas, móveis, tudo que você for pintar no ambiente interno, porque ela tem um cheiro mais suave e um tempo de secagem um pouco mais rápido. E utilizar a tinta esmalte à base de solventes nos seus portões, grades, tudo o que estiver na sua fachada, na sua área externa. Antigamente, a gente só encontrava tinta esmalte no acabamento brilhante, mas hoje em dia você já consegue comprá-la tanto no acabamento fosco quanto no acetinado também. E eu espero que com essas informações você consiga identificar qual tinta você precisa comprar para sua casa. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!